Olá pessoal, meu nome é Eduardo, quem quiser visitar meu site é esse aqui, e nesse vídeo a gente vai falar sobre Ethernet. Então vamos lá, para começar a falar de Ethernet, a gente tem que entender, primeira coisa, aonde é que o Ethernet ele se encaixa, onde é que ele se encontra, né? Que escopo ele pretende abranger, né? Que problemas ele pretende resolver no mundo das redes, ou mais especificamente na nossa pilha de redes, de camadas, de protocolo, tá? Então, como vocês já devem saber, a gente tem o nosso modelo de referência OSI, né? Ou simplesmente OSI, que é uma pilha, é um modelo de referência e é uma pilha bastante conhecida com 7 camadas. E essas camadas a gente utiliza bastante para entender um pouquinho do funcionamento das redes e também para comparar com outras pilhas, né? O OSI, embora exista até uma implementação do OSI, mas o OSI normalmente ele é usado como modelo de referência, ou seja, você não utiliza uma implementação, né? O que a gente utiliza são protocolos, são padrões, né, diferentes. Então, por exemplo, no caso dessas camadas aqui que a gente está mostrando nessa figura do OSI, que seria a camada 1 e a camada 2, né, a gente vai estar relacionando com as camadas do I3E802. Tá? Então eu trato, é mais para dar uma ideia de aonde é que entra, onde é que se encaixa determinado protocolo, determinada camada, determinada ideia. Tá? Então tranquilo, como eu disse, o modelo OSI, né, ele é um modelo de 7 camadas. Nessa figura aqui a gente tem representado a camada 1, que é a camada física, a camada 2, que é de enlace. Né? Você também vai ver em muitos materiais essa camada aqui 2 sendo chamada de link layer, né? Link layer, tá? Que physical layer também. É muito comum você ver esse termo link, então você já sabe que é camada 2. E aí a gente tem o I3E802. O que é o I3E802? Primeiro, para quem nunca ouviu falar do I3E, né? O I3E ele é um instituto, é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletricistas, e esse instituto ele é muito conhecido por normatizar, por criar normas, criar padrões, né, que empresas, que produtos normalmente seguem, né, para garantir uma série de características interessantes, principalmente a questão da interoperabilidade e da conformidade com um determinado ambiente. Né? Esse instituto ele não trata só de norma de TI, só de tecnologia da informação, mas trata também de outras áreas de tecnologia. Né? Então é um instituto focado nessa área de tecnologia, mas não somente na área de redes ou não somente na área de informática. Tá? A gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, tem o ISO, que talvez seja o instituto mais conhecido, que normatiza procedimentos, normatiza protocolos, camadas, etc. Normatiza procedimentos. E a gente tem também um exemplo brasileiro, que é o nosso ABNT, né? Que a ABNT, inclusive, normalmente ele pega emprestado uma série de normas, às vezes até a numeração da ISO. Né? Então são também alguns exemplos de institutos aqui. Mas a gente vai falar do I3E802. Então, o que é o I3E802? O I3E802 é um conjunto de normas, tá? Não é uma norma, é um conjunto de normas. Né? Tem um grande número de normas. E esse conjunto de normas, né, é aonde se insere o Ethernet. Então o Ethernet não é o I3E802, tá? Embora até você algumas vezes vê essa referência, né? O I3E802 sendo chamado de Ethernet, mas na verdade o Ethernet é um subconjunto, seria o 802.3, né? É um subconjunto do I3E802. A gente já fala mais sobre isso. Como é que está organizado em termos de camadas de rede, né? O I3E802? Bom, a gente tem aqui duas camadas principais que a gente chama de Logical Link Control e
Medium Access Control. Essas duas camadas são especificadas, né, pelo I3802 e elas têm uma certa relação com a camada de enlace e física. Na verdade, a especificação, o texto do I3802 posiciona as duas camadas como fazendo parte da camada do que seria equivalente à camada de enlace do modelo OSI, né? Embora, né, se você observar, o Medium Access Control ele trata de muita coisa já no nível físico. Então é muito como você vê ele sendo referenciado, no caso do Medium Access Control, tanto ele sendo referenciado como um protocolo ou uma camada, né, que está relacionado com que está sendo equivalente à camada de enlace ou de link, como também sendo relacionado com a camada 1, a camada física, tá? Então não tem uma posição fechada com relação a isso aqui, não, tá? Então você vai ver materiais colocando nos dois locais aqui. E a gente tem também a physical layer, né, a camada física, que ela muitas vezes ela é mencionada, né, physical layer, ela é mencionada nas normas de 3802, mas nem sempre a gente traz especificações completas. Então, embora o I3E ele trate alguma coisa, né, ele não coloca como objetivo ser a norma definitiva, né, no que diz respeito à camada física. Então, a gente vai ver muita referência, muita coisa que tem a ver com a camada física, né? Inclusive, a própria norma chama essa camada aqui de física ou simplesmente de PHY, né? Mas você não pode ter ela como uma referência absoluta, diferente aqui das outras camadas, tá? Que aí você pode realmente ter como, digamos assim, autoridade, né, no assunto. Um exemplo que a gente pode citar disso aqui é, por exemplo, se você está usando uma rede cabeada, né, uma 802.3, e você está usando um cabo de pá trançado com conector RJ45, a especificação, as características de construção deste cabo, do conector, né, isso não faz parte do I3802. Não faz parte, né? Tem outras normas que tratam disso aí. Então seria um exemplo assim para você ver como o I3E ele realmente se propõe principalmente a tratar destes dois carinhas aqui, o Logical Link Control, ou LLC, e o Medium Access Control, ou o MAC, né? Mais para frente a gente vai estar usando tanto o termo Logical Link Control como LLC, né? Sendo até mais comum o uso do LLC. E também da mesma forma usando o MAC ou o Medium Access Control, tá? Abreviação MAC. Vamos para frente. Então, o que é o Ethernet, né? O Ethernet, como a gente já falou, ele é um subconjunto do I3E802. Ele fica enquadrado aqui nesse subconjunto 802.3, né? Deixa eu mostrar um slide aqui, que a gente pode ver alguns exemplos de protocolos ou camadas, né, do tipo MAC, que fazem parte, né, que são subconjuntos do 3802. Então você tem, por exemplo, 802.3, .4, .5, .11, né? No caso do 802.11, isso aqui trata das redes sem fio, das redes wireless LAN. E aí você já deve ter visto referência a esse númerozinho aqui, provavelmente, 802.11, porque ele é um termo relativamente comum, né, na área de tecnologia de redes, etc. Então, o Ethernet, que é um subconjunto, né, ele tem uma relação, né, você consegue comparar ele com o modelo OSI, né, é uma relação imperfeita, digamos assim, embora o I3E se posicione, essas duas camadas, ou esses dois protocolos, né, dentro do enlace, né, não é todo mundo que entende que é assim. Então, as normas do I3E802, né, a norma original, ela prevê essas duas camadas, né? Esse termo aqui, camada, pessoal, no caso do LLC e do MAC, né, a gente tanto vai encontrar o termo camada como o termo protocolo, na verdade. Então, no caso do LLC e do MAC, né, você vai ver
tanto alguns lugares chamando de camada, como alguns lugares chamando de protocolo. Então, eu preferi não escolher, né? Você vai ver no material aí dessas duas formas, tá? Então, o 802, né? Ele define essas duas camadas, né? O 802 entende que elas fazem parte do nível 2, do layer 2, da camada 2 do OSI, tá certo? Então, o LLC ele é especificado pelo subconjunto 802.2, né? Ele é único e ele é responsável pelo endereçamento, controle de tráfego de dados a nível do próprio quadro LLC. E o MAC ele é específico da mídia, né? Como assim? Se você está utilizando a LLC, você vai ter um LLC único, independente do tipo de mídia, independente do meio de transmissão, né? Mas o MAC ele é 100% dependente do meio. Então, se você está numa rede cabeada é uma coisa, se você está numa rede sem fio é outra coisa, tá? Então, as especificações elas mudam conforme o meio que você está utilizando. Nessa figura aqui, a gente pode observar exatamente isso. Ó. Se você observar aqui o MAC, né, ele é específico do tipo de meio que eu estou utilizando, enquanto que o LLC não. O LLC ele é uma coisa só, né, para todos, para qualquer MAC que você tiver. Então ele é único nesse sentido. Já o MAC ele é específico do tipo de mídia que você está utilizando. Tá? Então por isso que o MAC, o 802.11, ele trata do MAC, né, da rede sem fio. Tá? E lembrando também que a camada PHY, né, ela não é normalmente definida, o próprio I3E ele diz que não se preocupa tanto com a definição dessa camada, embora você pode encontrar várias referências nas normas, nos documentos. Tá? Essa figurazinha aqui ajuda a gente a entender um pouquinho essa composição, né? E aqui a gente tem uma listagem de alguns subconjuntos do I3E802 que tratam do MAC. Como a gente falou, o MAC ele é específico, né? Então você vai ter subconjuntos, cada subconjunto desse tratando sobre um MAC de uma mídia diferente, ou num escopo diferente. Por exemplo, o 802.16 ele trata de acesso metropolitano, né? Acesso de banda larga metropolitana, né? Você talvez já tenha ouvido falar de WiMAX. Então, o WiMAX é um exemplo deste tipo de rede, né? Então, na verdade, o WiMAX é um nome mais comercial, mas ele trata exatamente desse tipo de rede, essa rede que tem um acesso metropolitano. Tá? A gente tem as redes pessoais, né? Que aí o maior exemplo seria o Bluetooth. Então, aí está tratado aqui na 802.15, tá? As Personal Area Networks. E eu tenho outros exemplos aqui de redes até menos comuns, por exemplo, Token Bus, Token Ring. Hoje em dia não é tão comum você visualizar redes com estes padrões, né? Não é tão comum, mais comum é realmente a gente encontrar as redes Ethernet, né? Nesse nível nesse nível mais de enlace físico, etc. Uma coisa também interessante a gente comentar, voltando a essa figura aqui, o LLC, né, em alguns momentos, na verdade, o LLC ele vai estar sendo utilizado ou não, né? Por que acontece isso? O 802.3, na verdade, ele passou a existir até mesmo antes do lançamento da especificação do 802, desculpa, o 802.3 não, o Ethernet, o padrão Ethernet, ele passou a existir até antes do padrão 802.3 e do 802 como um todo por consequência. Então o padrão Ethernet ele foi criado como padrão de indústria, né? Empresas se uniram e fizeram um esforço, né, para lançar equipamentos que conseguiam conversar entre si, que eram interoperáveis, né? Isso pouco tempo depois foi absorvido, essa missão absorvida pelo I3E. Então o Ethernet original, ele tinha um quadro, deixa eu mostrar aqui, ele tinha um quadro onde um dos campos se chamava Type. É esse campo que você pode observar aqui. Está vendo esse campo aqui? Hoje em dia, esse campo ele é chamado de Length, ou seja, comprimento, tamanho, né? Mas antigamente esse quadro ele era entendido que esse campo seria de Type. E até por questão de compatibilidade, né, o protocolo ele muitas vezes traz assim. Então, o quadro do tipo Ethernet 2,
né, que seria o quadro precursor, né, do 202.3, ele traz essa combinação aqui, né? E esse quadro ele é conhecido como quadro Ethernet tipo 2. Uma coisa também interessante é a maioria dos fabricantes de placa de rede, né, até hoje ainda utiliza, na verdade, esse padrão Ethernet 2. E aí ele tem uma característica de não trazer encapsulado dentro dele a camada ou o protocolo LC, né? Quando a gente tá utilizando a Ethernet 2, você traz um datagrama IP já encapsulado diretamente num quadro Ethernet 2. Então você fica, você bypassa, na verdade, o LLC, né? Então vale a gente comentar esse detalhezinho aí também, né? Que aí você inclusive vai encontrar alguns materiais afirmando que quando você está utilizando um datagrama IP, né, você não utiliza o LLC, né? Na verdade, você até pode utilizar, tá? Mas a maioria das implementações realmente não utiliza. Bom, então, um resumão aqui, né, do que trata o i302, né? Composto pelo LLC, que seria o Logical Link Control. Ele fornece os SAPs, né, que os SAPs nada mais são do que pontos de acesso, né, são Service Access Points para usuários de rede. Então, isso aqui você pode entender da seguinte forma: se você tem um protocolo, por exemplo, o IP, né, que é do nível de rede, e ele está encapsulado, ou ele está, digamos assim, sendo cliente, né, do LLC, o que vai acontecer é que a interface, a comunicação, né, essa comunicação aqui de uma camada com outra, né, ela é feita exatamente através desse recurso que a gente chama de SAP, Service Access Point, tá? E quem fornece isso seria o LLC. Então, entre outras coisas, isso aqui permite, por exemplo, o uso de múltiplos protocolos no nível mais alto de abstração com um protocolo de um nível mais baixo, permite a multiplexação de datagramas, né, utilizando LLC. Então tem alguns recursos, né? Embora, como o LLC na maioria dos casos, né, ele simplesmente não é utilizado, então a gente acaba não utilizando esse recurso, né? A maioria das redes hoje, na verdade, são redes, né, TCP/IP. Então 99% das redes que a gente tem hoje são TCP/IP. E uma boa parte dessas redes ela funciona em cima de Ethernet. Então poderia dizer também que a maioria, né, das redes TCP/IP funciona em cima de Ethernet. Então a gente tem uma parcela considerável aí de redes que simplesmente não faz uso do LLC, tá? Eu tenho aqui também a gente estava falando do LLC, né? Eu tenho também o MAC, né, que é o que controla o acesso ao meio, né? Então ele vai controlar como é que os equipamentos acessam esse meio, como é que esses equipamentos eles compartilham esse meio, né? Muitas vezes o meio ele é dividido, ele é compartilhado entre várias partes. Então é necessária uma coordenação para permitir que esses vários nós eles façam uso do meio, né, de forma adequada, de forma que consiga realmente transmitir informação e com as características que a gente quer. Ele faz a tarefa também, que é super importante, a questão do endereçamento. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que é o endereçamento no nível do MAC e do camada de enlace como um todo, né, que é o endereçamento MAC. E também ele faz a parte de detecção de erro, retransmissão e até a correção de erros também, dependendo do caso. Para fechar aqui, a gente tem também o nível físico, né, que, como a gente já disse, ele não é completamente especificado pelo i3.802, não faz parte dos objetivos centrais do 802 especificar o nível físico, tá? Mas para a gente entender o que é que está compor as principais, digamos assim, características, as principais responsabilidades que são resolvidas no nível físico, né? A gente tem a codificação, a decodificação dos sinais. Você pode pensar assim num sinal elétrico, um sinal de onda eletromagnética, uma luz, né, no caso de fibra óptica,
né? Então tem uma codificação e decodificação desses sinais. A geração e remoção dos preâmbulos, né, que são pedacinhos que são usados basicamente para sincronizar a transmissão dos quadros. E a transmissão e recepção dos bits. É um nível mais baixo nível, digamos assim, né? É um nível físico. Bom, o I3E802 ele nasceu com o objetivo de elaborar padrões para redes locais, né? Aí aqui também cabe um comentário, ele nasceu com esse objetivo, mas a verdade é que hoje ele acabou sendo mais abrangente, né? A gente tem exemplos aí de redes metropolitanas, que normalmente são chamadas de redes MAN, M-A-N, né? A gente tem exemplos de redes PAN, né? Redes pessoais, Personal Area Networks, né? Então ele acabou sendo um padrão mais abrangente, tá? Vale comentar também, né? Você consegue acessar essas normas do I3E através de padrões ISO com a designação 8802. Na verdade, a ISO só faz republicar, né, o que o I3E ele especifica, tá? Isso é uma coisa até comum no mundo dos institutos, né? Por exemplo, você tem, como a gente falou, o ABNT. É muito comum você ver o ABNT republicando padrões da ISO ou de outros institutos de normatização. E o I3E ele define as três camadas que a gente falou, né? Que seria o LLC, o MAC e a FAI, né? Isso permite a definição de algumas opções diferentes para as diferentes topologias. Onde é que eu consigo obter essas normas, né? A gente falou já um pouquinho sobre norma. Onde é que eu consigo obter estas normas? Você pode estar visitando esse site aqui. E esse site, ele publica, esse site é do próprio I3E, tá? Ele publica com um pouquinho de atraso, na faixa de um ano mais ou menos, as normas da 802. Né? O conjunto de normas da 802, ele evolui, né? Ele evolui, então todo ano a gente tem novidades sendo lançadas como drafts, como padrões realmente. Então existe um grupo de trabalho, né, em cima desse conjunto de normas aqui. E aí, com um certo atraso, até porque as normas do I3E, elas são comercializadas, né? Ou através de assinatura ou de compra direta mesmo. Se você for no site, você consegue comprar uma norma, né? Você paga por isso, você tem acesso à norma. Mas aí eles têm esse programa aqui, esse programa GET, né? Que aí eles publicam gratuitamente, você pode baixar algumas normas. E um exemplo dessas normas publicadas, exatamente o conjunto 802, né? Talvez seja até o mais popular. E isso faz com que você tenha acesso facilitado, porque você não paga nada por isso, né? Você pode baixar em PDF. Ele só vai te pedir o e-mail e o perfil, se você é estudante, se você é profissional, alguma coisa assim. E aí você confirma lá e você já consegue baixar esse PDF sem nenhum custo, tá? Eu posso até mostrar aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplo, ó, de uma norma. No caso aqui é uma das normas do 802 original, né? Porque a gente tem o 802, 802.1, 802, 803, por aí vai. Esse aqui é do original, né? Só para quem nunca viu uma norma, né? Para você sentir um pouquinho como é que seria a cara dessa norma, desse documento, né? Esse documento ele vem naturalmente em inglês, né? Que é a língua padrão, digamos assim, da internet. No caso de tecnologia, assim, acho que não precisa dizer como é importante você dominar inglês. Isso aqui não é uma leitura tão, digamos assim, familiar, né? Mesmo que você conheça já termos em inglês, mas dá um trabalhinho, então você tem que já ter um nível razoável de inglês para acompanhar o documento, tá? Mas vale muito a pena você investir um tempo realmente para conhecer, porque o padrão ele é a referência definitiva, né? do que ele se propõe a tratar. Então é uma leitura muito rica, né? Não é uma leitura tão agradável para muita gente, mas é uma leitura que vai ser muito rica para você compreender os detalhes, realmente o funcionamento dos padrões nos mínimos detalhes, porque esse mesmo documento é utilizado por quem vai implementar, né, equipamentos, protocolos, normas, funcionamento de software e de hardware. Tá? Só mostrando aqui o navegador. Aqui está o site, né, que a gente falou. Você pode visitar aqui. Aqui você já cai aqui nesse I3E Get Program. E aí se você baixar um pouquinho aqui, você já vai observar que ele traz
primeiro que ele traz 802. E você pode clicar aqui já para baixar, né, 802 original, 802.1, 2.3. Você pode já baixar essas normas sem nenhum custo, tá? Sem nenhum custo, direto da fonte, né? Direto da fonte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o formato do PDU, que é a unidade de transmissão, né? É o Packet Data Unit, é a unidade de transmissão, né? No caso do 802.3, que é o quadro Ethernet, né? Ethernet mesmo. Então, você tem aqui uma representação de campos, né? De campos, aqui tem o preâmbulo, SFD. Esses dois campos aqui, eles não trazem informação propriamente dita, tá? Eles trazem bits, mas eles têm a função mais de sincronismo, de sincronizar esta transmissão. Então aqui normalmente a gente não tem dados propriamente transmitidos, né? Nesse terceiro campo aqui eu já tenho dados sim, eu tenho o destination address, ou seja, eu tenho o endereço de destino, o endereço MAC de destino, né, do meu pacote, quer dizer, para onde é que esse pacote ele tá sendo destinado, para onde ele está sendo enviado, para onde ele está sendo transmitido, né? Então eu tenho este exemplo aqui desse primeiro campo, né? O segundo campo com informação com dados. O segundo campo é o source address, que seria o endereço MAC de origem. Também informação importante, né, para identificar de onde é que o pacote está originando. O terceiro campo, a gente já tinha comentado, é o length ou type, dependendo do tipo de interface de rede que está gerando, né? Se é uma interface que ela funciona no modelo tradicional da Ethernet 2, Ethernet Type 2, então ela vai estar usando isso aqui como type, se não, se está seguindo rigorosamente o 802.3, então ela já vai usar como length, ou seja, como tamanho. Depois a gente tem aqui o campo de dados, né, que seria esse campo aqui, os dados propriamente ditos, os dados que estão sendo transportados, e a gente tem que entender que sempre quando a gente está falando de campos, pacotes, especificação de pacotes, né, o que existe é sempre o encapsulamento. As redes, os protocolos, é muito comum eles utilizarem essa ideia do encapsulamento. Então, se você tem digamos, um datagrama IP, representado por esse quadradinho aqui, esse datagrama IP ele vai estar contido, né, numa unidade maior, que vai ser o quadro, tá? Que vai ser o quadro. Então, por exemplo, o meu quadro Ethernet 2, que é um quadro tipicamente de enlace, de link layer, né, ele vai estar trazendo, encapsulando, né, uma unidade menor em comprimento, né, que é o datagrama IP, né, na maioria dos casos, que é o datagrama IP. Então, é isso a ideia do encapsulamento, tá? Então, se usando essa figurinha aqui, né, se esse rabiscado aqui seria o conteúdo, esse conteúdo ele estaria, que é o meu datagrama, ele estaria exatamente aqui dentro da parte de dados do meu quadro. Então, isso aqui que eu tenho é um quadro, né? Então, onde é que entra os dados do IP, do TCP/IP? Entra no campo de dados do meu quadro, tá? Então você tem que entender essa ideia, né? Bom, então como a gente falou, né? A gente vai ter aí esse campo de dados, né? E aí, para fechar essa explicação, só deixar aqui em amarelo seriam os campos que trazem alguma informação, digamos assim, útil, né? E aí, para fechar essa explicação do meu cabeçalho ou dos campos, né? O cabeçalho você pode entender como a união dos campos de controle, né, de um quadro, de um pacote, certo? Às vezes a gente fala cabeçalho, às vezes a gente fala campos de controle, às vezes a gente fala tail. Então, assim, na verdade, esses campos de controle podem vir antes ou depois dos dados, né? No caso, por exemplo, aqui o dado está no meio. Vou ter campos antes e campos depois, né? Mas é muito comum você chamar indiscriminadamente de cabeçalho ou header. Então também não sendo muito rigoroso com isso aí.
Para fechar então nossa explicação aqui desses campos, né, do quadro MAC do 802.3, eu vou ter para fechar aqui esse campo FCS, que ele é basicamente um campo que faz o checksum, né? Ele traz um cálculo, né, feito em cima do conteúdo, que permite esse cálculo, ele permite tanto detectar erros de transmissão, como também até corrigir erros, né, quando eventualmente eles acontecem. Bom, pessoal, vamos falar também agora sobre uma coisa bastante importante, que é o endereçamento. O endereçamento MAC, ele é definido na norma original. Então, é comum, né, a todos os protocolos, as camadas que são especificadas no 802, é comum a especificação do endereço MAC. O endereço MAC, ele também, algumas vezes você pode ver ele sendo referenciado como endereço físico ou physical address, né? É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. E ele é utilizado para identificar, né, de forma única, cada dispositivo, né? Se você tem uma rede Ethernet, cada dispositivo de rede, cada interface de rede, né, ela vai ter um endereço, vai ter uma forma de identificar, né, de forma que quando um quadro seja transmitido com um determinado destino, né, seja possível você identificar para onde efetivamente ele vai. O MAC, né, ele foi criado com a ideia de ser único, né, com a ideia de ser único globalmente, né? Então, o MAC, que ele é um endereço, um número, né, formado por 48 bits, ele é dividido em duas porções. A primeira porção, que é a metade, 24 bits, mais à esquerda, é um identificador, que a I3E, ela designa esse identificador para um fabricante de interface de rede. Então, com isso é possível, você observando só os primeiros 24 bits, já é possível você saber quem é o fabricante de uma interface de rede. E a gente tem a segunda parte, né, que são outros 24 bits, que são administrados por essa organização. Então, você tem um determinado fabricante, a metade do MAC, né, ele vai trazer a identificação única daquele fabricante, e o restante vai ser uma identificação única para identificar a interface. A ideia do MAC sendo globalmente único, né, é que cada interface de rede ela seja que ela possua um endereço único globalmente. Então, o ideal, né, o padrão até foi criado com esse objetivo de ter endereços MAC únicos, certo? Então, teoricamente, né, você estaria comprando, sei lá, 1000 máquinas, 10.000 máquinas de um mesmo fabricante. Cada máquina, cada interface de rede dessa máquina estaria trazendo um endereço MAC distinto, diferente, né? Isso, inclusive, é um requisito para as redes, né, 802 funcionarem, né? Na prática, entretanto, a gente acaba vendo repetição do endereço MAC, né? Isso é um problema que até exige uma gambiarra, digamos assim, para você consertar, porque você precisa acabar alterando o endereço MAC original de uma placa, né? E isso faz com que muitas vezes quebre essa ideia da unicidade do endereço MAC. Inclusive, muitas vezes você tem como alterar esse endereço MAC, né? Então, você pode acabar burlando, né, essa ideia da unicidade, certo? Não é tão comum você estar manipulando endereço MAC, né? Mas esse recurso ele pode até ser um recurso para resolver exatamente um problema de conflito. Você tem duas interfaces de rede, de repente, com o mesmo endereço MAC. Isso não é uma configuração válida no ambiente de rede. Então você tem que resolver isso aí, né? E você resolve exatamente alterando um desses endereços para eles ficarem diferentes, eles ficarem distintos, tá? Em termos de possibilidade de endereçamento, né, se eu tenho aqui 24 bits, eu tenho 16 milhões de possibilidades. Então, cada fabricante ele tem a possibilidade de gerar 16 milhões de identificadores diferentes, né? Eu não cheguei a pesquisar se alguém já chegou perto desse número aqui, mas é um número muito grande assim, né? Normalmente não é
imagino que não seja um problema, né? Mesmo para grandes fabricantes, essa quantidade de endereçamento é uma quantidade enorme e garante uma boa capacidade de endereçar os equipamentos que ela produz. Né? O endereço MAC, né, normalmente ele é representado através de 6 números. Esses 6 números eles são representados através de 2 algarismos hexadecimais. Então eu tenho um número, por exemplo, tá um exemplo aqui de endereço MAC, porque eu posso ter 0, 3, 2 pontos, a gente divide esses dois, de 2 em 2, né, por 2 pontos, 4A, 2 pontos, 3E, 2 pontos, AA, 2 pontos, FF, 2 pontos, 3C. Pronto, então tem aqui 6 números, né? Cada número desse forma por 2 algarismos hexadecimais, quer dizer que cada algarismo desse, cada símbolo desse vai de 0 até F, tá? Que é a representação do hexadecimal, né? E aí essa parte aqui dos 24 bits iniciais seria o identificador da organização, né? E essa segunda parte, o identificador único da interface de rede, certo? Então a gente representa dessa forma aqui, né? O endereço MAC. Deixa eu abrir aqui um exemplo que a gente pode mostrar de como é que o sistema operacional ele representa isso, né? Eu vou abrir aqui uma janela do Windows 8 que me traz as minhas conexões de rede. Eu tenho uma conexão aqui que eu chamei de Ethernet. Vou dar um duplo clique. Esse visual aqui, pessoal, ele é bem parecido com o visual do Vista e do Windows 7, né? Então você pode se basear também essa forma de encontrar essa informação, não é muito diferente. Bom, abrir essa janelinha aqui do status da conexão, né? Eu tenho um botão detalhe. Se eu clicar aqui, detalhe, ele vai me trazer um campo chamado Physical Address, tá vendo? Physical Address. E aí, logo na sequência, ele vai trazer o endereço MAC, né, associado com essa interface, certo? Vale a gente comentar aqui também uma observação rápida, o seguinte: não existe uma relação 1 para 1 necessariamente, né, do endereço IP com o endereço MAC. Então, configurações possíveis, né, você pode encontrar em computadores, por exemplo, uma interface de rede com um endereço MAC, né, que aí normalmente cada interface tem somente um endereço MAC, mas essa interface pode ter associada 1, 2, 3 endereços IPs diferentes, né, associada a uma mesma interface com um único endereço MAC. Então, só para também você não achar que existe uma associação 1 para 1, né, do MAC e do IP, e nem sempre isso é verdade, tá? Outra forma que eu tenho também de consultar essa informação, né, eu posso abrir um prompt de comando aqui, e se eu digitar o comando ipconfig /all ou /all, ele vai me trazer mais ou menos aquelas informações que eu tenho acesso através daquela janelinha de status, né? Se eu observar aqui a minha conexão Ethernet, cadê essa aqui, certo? Você vai ver também, ó, que tem um campo Physical Address, né? E eu tenho exatamente o mesmo endereço MAC. Então esse aqui é o endereço MAC da minha interface de rede, tá? Minha interface de rede tem esse endereço MAC. Joia? Vamos falar agora sobre o CSMACD. O CSMACD, ele é um protocolo que ele controla o acesso ao meio, ou seja, ele controla o compartilhamento, né, compartilhamento desse meio no 802.3. Então a gente está falando sobre Ethernet aqui, tá? 802.3, como a gente já comentou, ele é o subconjunto do 802 que trata sobre o Ethernet, né? E aí é muito comum a gente ver menção a esse protocolo aqui, e a gente vai entender rapidamente aqui como é que ele funciona. Bom, a gente tem que entender o seguinte: Ethernet é um meio cabeado, né? Se eu estou utilizando esse protocolo, que na maioria das vezes eu vou estar, eu vou estar querendo compartilhar
o meio, ou seja, eu vou ter vários nós, várias interfaces de rede, várias máquinas tentando acessar o meio a qualquer momento. Então, eu não posso ter mais de uma máquina transmitindo no mesmo momento, né? Isso caracteriza uma colisão. Se mais uma máquina ela transmite, então esse sinal das duas vai embaralhar e não vai ser possível captar, receber nada, certo? Então também essa é uma das principais razões de você precisar desse controle, né? Dessa coordenação que o CSMA CD ele faz. Então vamos seguindo aqui esse desenho, né? Primeiro passo, o sistema operacional ele vai montar o pacote, né, com auxílio da interface de rede. Montou o pacote, ele vai fazer uma primeira tentativa para transmitir. Ele faz essa tentativa, né, assumindo... aliás, desculpa, ele vai para essa etapa aqui, pessoal, que ele vai observar se já existe alguma estação transmitindo. Já existe alguma estação transmitindo? Então, se já existe uma estação transmitindo, se já existe uma outra máquina transmitindo, ele vai voltar aqui, ele vai aguardar, né? Vai voltar para essa etapa e ele vai aguardar até o meio ficar livre, ficar sem nenhuma outra máquina transmitindo. Liberou o meio, ele vai transmitir, vai ser essa etapa aqui. A partir do momento que ele começa a transmitir, no mesmo momento ele fica escutando o meio, né? Escutando a mídia, o meio de transmissão, para verificar se está havendo colisão ou não. Como é que ele faz isso? É bem simples. Como existe a capacidade no meio metálico, né? de uma interface de rede transmitir e ao mesmo tempo ela ler esse meio e comparar para verificar se o que está sendo lido, o que está sendo captado é igual ao que está sendo transmitido, né? É muito fácil para a interface de rede ela detectar essa colisão. Se não está exatamente igual o que ela está recebendo, né? Se não está exatamente igual ao que ela está transmitindo, então é porque está havendo uma colisão. Então, detectou uma colisão, se detectou, ela entra no algoritmo de recuperação. Esse algoritmo basicamente ele vai assumir um tempo aleatório, né? Ele vai aguardar um tempo e vai voltar aqui para uma nova tentativa de transmissão. Isso aqui pode acontecer, tem um tempo máximo limite que isso pode acontecer, né? Que normalmente são 7 tentativas, e atingiu essas 7 tentativas, ele simplesmente desiste da transmissão. Coisa até engraçada, né? A gente vê muitas vezes nas redes, a gente vê assim que a tentativa de transmissão ela simplesmente é descartada, né? Mas isso sempre é por um bom motivo, né? Se você está tentando, deu 7 tentativas erradas, não faz sentido você continuar tentando, né? Bom, imagina que houve colisão, né? E aí foi feita uma nova tentativa, começou a transmitir de novo. Se na segunda tentativa não houve a colisão, então aí beleza, ele considera que foi transmitido, e aí ele segue para o próximo frame, né? E continua transmitindo e seguindo essa sequência. Acabou a transição, então ele fecha aí o meu ciclo, né? Isso aqui é uma representação, na verdade, simplificada, né, pessoal, mas é uma representação bem próxima do que realmente acontece nessa transmissão. Basicamente, ele é um protocolo que ele é orientado à detecção de colisão, e esse CD é exatamente isso, né? CD é Collision Detection. Então, desculpa aí pela caligrafia, tá? Mas isso aí está escrito Collision Detection. E ele é um protocolo que ele se baseia principalmente nessa detecção de colisão, né? Também vale a pena a gente comentar que o CSMA ele é uma sigla que quer dizer Carrier Sense, ou seja, ele sente, ele escuta o meio, né, a portadora, Multiple
access, ou seja, acesso múltiplo. Você pode ter várias máquinas, vários dispositivos, vários nós compartilhando o acesso ao meio, né? Então você tem múltiplos nós acessando o meio, né? Ele se baseia nessas características aqui. Bom, falamos um pouquinho já de Ethernet, cabeado. Vamos falar agora de wireless, rede sem fio. E eu vou começar falando da rede sem fio. O rede sem fio, o MAC da rede sem fio é tratado pelo 802.11, né? E a gente vai começar mostrando aqui os principais padrões ou as principais normas que a gente tem hoje, tá? Hoje em dia a gente tem esse padrão aqui que é o AC, seria o mais novo, ele ainda está no estágio de draft, né? E ele garante uma transmissão teórica máxima, teórica, tá, pessoal? Teórica máxima de 1.8 gigabits por segundo, né? Isso assumindo que o padrão ele vai realmente seguir o caminho, né, do draft, tá? Você já observa hoje no mercado alguns roteadores sendo comercializados vendendo com a especificação do padrão AC Draft, ou seja, não é o padrão definitivo, é Draft, tá? Com transmissão de até 900 gigabits por segundo, teórico, tá? Que já é uma transmissão bem razoável e já é uma melhoria considerável em relação ao padrão N, né? Se vocês observarem aqui, ó, a gente tem esses padrões normalmente funcionando nessas duas faixas de frequência principal, que é de 2.4, né, e a 2.5, e o padrão AC, né, tudo indica que ele vai funcionar apenas no padrão 5 GHz. Essa questão aqui da frequência, vale comentar o seguinte: o padrão 2.4, comparando com o padrão 5, ele tem uma característica de ele conseguir uma abrangência maior. Então, normalmente, né, o sinal ele degrada menos, a potência do sinal degrada menos conforme a frequência for menor, tá certo? Então, quando você está utilizando uma transmissão a 5 GHz, para você ter o mesmo alcance, na verdade você precisaria de mais potência, né? A gente não sabe como vai ser tratado isso, como disse, o padrão ainda está em draft, tá? E tem uma característica também de rate máximo, né? E a partir do padrão N começou a existir o que a gente chama de MIMO. Então são streams simultâneas que acontecem, né? São streams MIMO. Então eu posso ter, na verdade, por cada stream dessa, no padrão N, eu posso ter por cada stream 150 megabits por segundo de taxa de transferência máxima, tá? Utilizando naturalmente a largura de canal maior, né? E no caso do AC, né, eu tenho até 450 máximo, tá? Até 450 máximo por stream. Então ele utiliza também canais maiores, né, de 800 MHz, e ele consegue teoricamente chegar nisso aqui. Embora modelos comerciais hoje, né, a gente esteja observando nesse patamar aqui, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de junho de 2013. Então, se você assistir esse vídeo depois aí, pode ser que isso aqui mude, né? As redes sem fio, elas têm duas formas principais de se organizar, né? Que são a forma ad hoc e a forma baseada em infraestrutura. A forma ad hoc, ela é caracterizada por uma conexão sem um ponto centralizado. Então você tem computadores, né? Em um desses computadores você cria uma rede, né? Nomeia a rede, e os outros computadores eles podem ingressar nessa rede. Então não tem a característica de ter um ponto centralizador, embora normalmente você cria a rede a partir de uma máquina, né? Mas não tem um equipamento dedicado para isso, fixo, né? Para isso. Na rede baseada em infraestrutura, aí você já tem a figura do access point, que também é chamado de roteador, né? Roteador wireless, roteador sem fio, e é ele que faz essa coordenação da comunicação entre as máquinas e também da troca de pacotes da rede wireless para a rede cabeada, tá certo? Normalmente, quando a gente está usando um access point, a gente trabalha num nível de potência de sinal, de transmissão e de recepção maior, então você garante um alcance e uma velocidade maior quando você está usando um access point, tá? Normalmente, né? Bom, vamos falar agora sobre o protocolo CSMA-CA. A gente falou anteriormente do CSMA-CD, né?
E eu quero falar agora do CSMA-CA. Veja que mudou aqui o finalzinho, CA. Né? Esse protocolo ele faz parte, pessoal, da coordenação de transmissão distribuída, que a gente chama de DCF, que faz parte do MAC, ou seja, do controle de acesso ao meio do 802.11. Então eu estou falando aqui de redes wireless, WLAN 802.11, né? Estou falando sobre o compartilhamento do meio, né? No caso da rede wireless, o meio é a atmosfera, né? O espaço livre. Existe um conjunto de protocolos de coordenação de transmissão, que a gente chama de DCF, não vou entrar em detalhes agora nisso aqui, né? E o principal exemplo de envio, principalmente o principal modo de envio do DCF é exatamente o CSMA-CA, que ele é como se fosse uma evolução, digamos assim, do CSMA-CD, né? Com algumas características diferentes. Então ele é um protocolo de acesso múltiplo, assim como o CSMA-CD, né? Aqui está a tradução não, desculpa, o significado dos termos dessa sigla, que muda no final em relação ao CSMA-CA, em relação ao CSMA-CD, que ele vai trabalhar com collision avoidance, ou seja, ele vai trabalhar com evitar a colisão. Ele vai estar evitando a colisão e não detectando a colisão. Então, ele é similar, né, ao CSMA-CD, sigla que não acaba mais, né? Ele é uma combinação de mecanismos de detecção virtual e físico, né? E é isso que a gente vai tentar mostrar nos próximos slides. Bom, como é que funciona? Esse tipo de protocolo, ele, caso um nó ele queira transmitir dados, primeiro ele escuta, né, semelhante ao que acontece no CSMA-CD, nas redes cabeadas, ele escuta o meio por período fixo, antes de iniciar a transmissão, para detectar se está ocupado ou não. O que começa a mudar é o seguinte: quando ele vai realmente começar a transmitir, né, a maioria dos equipamentos de rede wireless, dos rádios, né, eles não têm a característica de conseguir transmitir e receber ao mesmo tempo. Então, se ele está no modo de escutar, se ele está no modo de receber, para ele passar para o modo de transmitir, ele passa a ficar surdo, digamos assim, e ele passa a não mais escutar. E aí isso pode ser um problema, porque pode ser que 2 ou 3 máquinas no mesmo momento elas decidam transmitir, até aquele momento está sem nenhuma transmissão, e exatamente no momento que elas transmitem, aí acontece a colisão, e aí isso é um problema porque fica mais difícil da máquina detectar que houve realmente essa colisão. Então ele tenta evitar a colisão ao invés de detectá-la, né? Exatamente por essa característica dos rádios que a gente falou. Bom, a gente tem um primeiro gráfico aqui simplificado para explicar o funcionamento, né, do funcionamento do CSMA-CA. Bom, começa aqui, vai tentar transmitir, né? Antes de tentar transmitir, a máquina ela vai aguardar um tempo, que a gente chama de diffs, né? Deixa eu mostrar esse outro gráfico aqui. Olha, tem dois tempos que são bem importantes no caso do CSMA-CA, chama diffs e cifs. Então, em algum momento ela vai estar aguardando ou diffs ou cifs, né? Se ela está aguardando em determinado momento, ela vai utilizar esse período aqui, né, de aguardo, e em outro momento ela vai usar o cifs, que é um período menor. Então ela aguarda primeiramente o diffs, né, que é um tempo maior. Se o meio está disponível, não houve nenhuma transmissão, aí ela vai transmitir, tá? Ela vai transmitir e aí ela vai verificar, lembrando que ela transmite, ela não sabe se houve colisão ou não, porque ela o rádio não tem a capacidade. Então, aqui já começa a aparecer diferenças, né? O receptor, ele vai receber, né? Ele vai receber, vai verificar o CRC, ou seja, vai verificar se os dados chegaram corretamente, né? Se não houve alguma divergência. O CRC ele serve exatamente para isso, para verificar a qualidade do pacote recebido, né? De repente o pacote ele sofreu uma interferência e chegou adulterado, modificado,
Então o CRC ele serve para isso, né? Fez essa verificação, né? Se o receptor ele verificou que está tudo ok, então ele vai responder ao remetente com um ACK. E para isso ele vai aguardar também um período menor, que é o período CIFS, que a gente mostrou aqui, ó. Período CIFS, tá? É este aqui, né? Período CIFS. E aí ele transmite o ACK, e aí a máquina que enviou originalmente o pacote, né? Ela vai receber esse pacote ACK aqui, né? E aí ela vai assumir que a transmissão foi feita com sucesso, tá? Se por acaso, nesse momento que foi feita a verificação aqui do meu CRC, se teve algum problema, quer por colisão, quer por problema de interferência, que seja, então a máquina vai assumir que não houve a recepção correta, né? E aí ela tem duas opções, ela pode informar ou ela pode ficar silenciosa, né? Que aí normalmente ela fica silenciosa e a máquina vai aguardar um determinado tempo, a máquina que enviou originalmente, né? Vai aguardar um determinado tempo, e se esse tempo for esgotado, ela vai simplesmente transmitir de novo, vai fazer uma nova tentativa de transmissão, tá? Então, essa aqui é uma explicação simplificada do CSMA-CA, né? Deixa eu abrir aqui um desenho um pouquinho mais elaborado. Que é esse aqui. Bom, aqui, o que é que muda aqui? Aqui, pessoal, esse algoritmo já está mais explicado, né? Ele já está mais elaborado com o que realmente acontece na prática. Aqui a gente tem a figura do NAV, né, que eu vou explicar o que é, e tem a figura do Random Back-Off Time. Então, imagine o seguinte, a máquina começou, quer transmitir, né? Uma máquina tá querendo transmitir, tá? Ela está querendo transmitir. O que ela vai fazer? Ela vai, antes dela escutar o meio, ela vai verificar se o NAV está vazio. O que é o NAV? O NAV é uma estrutura de dados, é um buffer, é um pedaço de memória que basicamente ele vai trazer a intenção das outras máquinas em transmitir. Tem uma característica interessante nas redes 802.11, que as máquinas elas podem informar, né, que elas querem transmitir. Então eu não vou entrar em detalhe como é que a máquina faz isso, tá? Mas uma vez que uma máquina ela tem esse conhecimento que uma outra máquina, né, ela quer transmitir, ela vai ocupando esse NAV, né, com reservas. Então é como se ela estivesse reservando pedaços de tempo, tá? E aí esse NAV ele vai sendo preenchido, né? Ele vai sendo preenchido. Então, como existe essa espécie de reserva, né, a minha máquina, se ela observar que o NAV ele não está zerado, ele não tá vazio, ela vai aguardar o NAV zerar, tá? Depois que zerou o NAV, aí é que ela vai escutar o meio, né? Que é uma etapa semelhante ao que a gente viu anteriormente. Aí é que ela vai escutar o meio. Se o meio tá sem nenhuma transmissão, né, ela vai aguardar um período diffs, né, aquele período que a gente mostrou naquele outro slide, e aí vai transmitir o frame, tá? Vai transmitir o quadro, e aí vai fazer aquele mesmo processamento de colisão, né? Verificar se o CRC que chegou tá ok. Se não tiver, ele vai causar uma nova transmissão. Se tiver ok, então a transmissão foi concluída com sucesso, tá? Deixa eu fazer uma observação também aqui com relação ao handle back-off time, né? Que é o que? Se por alguma razão, nesse momento aqui que ele observou o meio, né? Se o meio ele não estiver disponível, então ele vai voltar aqui, vai aguardar. Isso aqui acontece, na verdade, ou em casos de colisão, ou em casos onde o meio está ocupado. Então esse handle back-off time nada mais é do que um período aleatório, né? Período aleatório semelhante ao que existe também no CSMA-CD, que faz com que a minha máquina ela guarde um tempo. Ela guarde um tempo aleatório, né? E depois desse tempo ela volta a fazer a tentativa de escutar o meio, né? E
ver se o e-mail está disponível e tentar transmitir. Certo? Da mesma forma, normalmente o limite são 7 tentativas que são feitas de transmissão. Se não conseguir, é descartado, né? E esse back-off time, ele, conforme a tentativa ela vai evoluindo, por exemplo, tenta uma vez, não consegue, tenta duas, não consegue, esse tempo ele vai aumentando. Ele é exponencial, ele vai aumentando e a máquina passa a esperar mais e mais, certo? Até um determinado limite. Então, resumindo aqui o que a gente falou, o que é que seria o NAV, né? O NAV é uma detecção virtual de portadora, já que o meu rádio não tem a capacidade de hardware para isso, de transmitir e receber ao mesmo tempo. Então isso é feito de uma forma virtual, certo? Então um vetor de alocação virtual, né? E como a gente explicou, ele basicamente cada nó ele fica monitorando, né, a rede, e com isso ele consegue criar reservas, né, reservas para as outras máquinas transmitirem. Comentando também sobre esse tempo, que a gente falou, o Random Exponential Back-off Time, né? Ele é um tempo que, caso a estação não receba o ACK, né, deduz que houve colisão e entra no procedimento back-off de aguardo. Esse valor ele é incrementado a cada colisão, né, ou a cada insucesso na transmissão. E o máximo de tentativas normalmente é 7. Se atingir esse máximo de tentativas, ele vai simplesmente descartar, o meu quadro, né? E também ele é executado toda vez que você consegue transmitir com sucesso de uma estação para outra, para evitar o quê? Que a estação ela se apodere do meio, né? Que ela se apodere do meio. Então ele embora não tenha mostrado naquele gráfico anterior, mas também vale a pena comentar que nessa situação também esse algoritmo ele é invocado, tá? Bom, pessoal, como a gente já comentou, a gente está falando de 3.0.802, então essas normas elas estão disponíveis para você fazer download, tá? Tá aí o endereço. Você pode ter acesso a essas normas gratuitamente, né? O pessoal do I3E, eles publicam com um pouco de atraso, né? Mesmo assim, vale muito a pena você ir lá e conferir essas normas, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.